Olá a todos e todas, meu nome é Sebastião Celestino e vou apresentar o trabalho intitulado Elites Políticas e a Formação da Agenda em São Paulo, 3 décadas de uma não decisão sobre a criação do Sistema Estadual de Ensino. A premissa básica deste trabalho é que o dever do Estado de São Paulo com a educação passa necessariamente pela publicação de lei organizando o Sistema Estadual de Ensino. Isso decorre do artigo 238 da Constituição do Estado, que é taxativo. A lei organizará o sistema de ensino de São Paulo, levando em conta o princípio da descentralização. A despeito da norma cogente ser a Constituição Bandeirante de 5 de outubro de 1989, portanto, com 3 décadas de vida, ainda hoje não foi publicada a reclamada lei. A pesquisa investigou a produção legislativa no período de 5 de 10 de 1979 a 5 de 10 de 2022 e mostrou que sequer foi apresentado um projeto de lei com esse objetivo. Isso significa que não se trata de uma disfuncionalidade do nosso sistema político, não se trata de uma dificuldade na aprovação do projeto. Trata-se, em verdade, de inércia dos poderes legislativo e executivo, pois nenhuma iniciativa de lei se verificou nesse período. A necessidade de lei organizando o sistema de ensino foi reafirmada pelo Plano Estadual de Educação de São Paulo, aprovado pela Lei Estadual 16.279, de 8 de julho de 2016. No artigo 7º desta lei está determinado: o poder público deverá, no prazo de 2 anos, a contar da publicação desta lei, instituir em lei específica o Sistema Estadual de Educação responsável pela articulação em regime de colaboração e pela consecução das diretrizes, metas e estratégias do Plano Estadual de Educação. Vemos que de 8 de julho de 2016 até este ano são 8 anos da lei e 6 anos do fim do prazo por ela fixado. Inexistindo um sistema estadual de ensino, não se visualiza o cumprimento do artigo 252 da Constituição de São Paulo, que diz: o Estado manterá seu próprio sistema de ensino superior articulado com os demais níveis. Essa articulação determinada depende de um arcabouço legal que não existe. Por que isso acontece? A resposta que o artigo traz foi buscada na teoria das elites. Segundo essa teoria, há uma lei histórica que divide os homens em governantes e governados, em que o poder é exercido por uma elite, que o cede apenas quando substituída por outra elite, numa eterna circulação de elites. Para os autores Wilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Roberto Michels, considerados autores clássicos dessa teoria, a história mostra que sempre uma minoria organizada governa uma maioria desorganizada. Em seu nascimento, o elitismo é marcado por uma aversão aos valores democráticos. No entanto, com o economista austro-americano Joseph Schumpeter, há uma compatibilidade da teoria democrática com o elitismo. É preciso, porém, ter em conta que, para esse autor, democracia o que é? Para ele, o método democrático é o sistema institucional para chegar a decisões políticas, no qual os indivíduos adquirem o poder de decidir por meio de uma luta competitiva pelo voto do povo, acrescentando que, em uma democracia, a principal função do eleitorado é produzir o governo. Para Norberto Bobbio, em seu livro O Futuro da Democracia, Schumpeter acertou em cheio quando sustentou que a característica de um governo democrático não é a ausência de elites, mas a presença de muitas elites em concorrência entre si para a conquista do voto popular. Já nesse momento do desenvolvimento da teoria das elites, os autores Peter Bacharach e Morton Baratz escreveram em 1962 o artigo As Duas Faces do Poder. Para eles, o poder é exercido tanto quando se toma uma decisão de interesse, como quando se evita que uma decisão seja tomada contra o interesse. Cabendo ao legislador paulista cumprir a Constituição, como de resto a todo cidadão, importa saber por que a elite política paulista não se desincumbiu desse encargo. A explicação para essa inércia, sustenta-se no artigo, está no perfil social da elite política paulista. Essa caracterização é necessária porque são esses políticos, no Palácio dos Bandeirantes e na Lesp, os responsáveis por regulamentar a Constituição. Para caracterizá-la, foram considerados dados de gênero, ocupação, raça e grau de instrução. Nesta apresentação, são citados os dados oficiais da eleição de 2018, quando, dos 94 deputados eleitos, 81% são homens.
70% deles com ensino superior completo e 15% superior incompleto. Foram eleitos neste ano 28 deputados, 11 empresários, 9 advogados, 4 policiais militares, e empatados na 5ª posição no ranking de ocupações mais frequentes estavam administradores, comerciantes, jornalistas e redatores, com 3 parlamentares. Ou seja, deputados, empresários e advogados constituem mais da metade dos eleitos. Já o perfil racial era 88% brancos, 6% pretos, 5% pardos e 1% amarelo, como declarado no TSE. Esses dados constam do resultado da eleição no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral e podem ser consultados por qualquer do povo. O governador eleito se declarou empresário e seu vice advogado. Fica claro que a elite política paulista é branca, masculina, com curso superior e titulares de ocupações de prestígio social. Isso permite classificá-la como classe média e média alta. Classes médias pagam por serviços privados de educação. A educação das massas não é, para elas, prioridade. A deputada estadual constituinte em 1989, a educadora Guiomar Namo de Mello, no livro Social Democracia e Educação, Teses para Discussão, de 1993, escreve que o nosso sistema escolar é segmentado. Há uma trajetória para os ricos, que se inicia na escola particular de boa qualidade e termina na universidade pública e gratuita. Outra é a dos pobres, que se inicia na escola pública de má qualidade e, quando bem sucedido, termina na escola superior particular, paga e, via de regra, de má qualidade. Ao permitir uma educação das massas disfuncional e de pouca qualidade, a classe dirigente obtém uma vantagem para seus descendentes, que encontram menos disputa por diplomas raros, notadamente aqueles possibilitados por universidades públicas. Diplomas raros levam a postos e ocupações raros, que levam a boas remunerações, que permitem pagar por boa educação, que permitem conquistar diplomas raros. Repetindo de geração em geração, o ciclo se inicia numa boa escola. No outro polo, a população de milhões de alunos da educação básica pública fica à mercê de modismos de governos eleitos de 4 em 4 anos, suportando as consequências da falta de continuidade das políticas públicas. Já no setor privado, a falta de padrões e diretrizes educacionais pelo poder estadual faz conviver em ilhas de excelência em um mar de escolas pagou passou, numa expressão coloquial e conhecida. A justificativa de ordem sociológica, pedagógica, que vem em acréscimo, pois o mandamento constitucional é suficiente a impor a criação por lei do sistema de ensino em um Estado de Direito, como é o Brasil, nos expressos termos do artigo 1º da Constituição Federal. Ao elevar à estatura constitucional uma matéria, o Constituinte já reconheceu a supremacia do interesse social da matéria. Uma não decisão acaba sendo uma decisão de não cumprir o que manda a lei maior do Estado. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.